Boa noite, caros colegas. Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é William Tristão, eu sou expositor da noite de hoje. É a 23ª reunião aberta do Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. E eu tenho o prazer de poder trabalhar um pouquinho, não é um estudo aprofundado, nós nem temos tempo o suficiente para isso, mas é um estudo a respeito da reencarnação, vista aí ou como crença ou objeto de estudo. E eu peço que cada um, por se tratar de uma exposição, não vou nem chamar de palestra, que cada um aí na sua residência eleve os pensamentos a Deus, a Jesus, para que nós possamos trabalhar da melhor forma. Pois bem, conforme eu disse, o tema é reencarnação, crença ou objeto de estudo. Todavia, eu preciso de deixar bem claro que o meu foco não é na exposição de hoje, exatamente, embora a reencarnação seja objeto de discussão, não somente em relação a ela. E eu vou explicar o porquê durante toda a exposição. A primeira questão que eu trouxe aqui para que vocês possam se situar são os objetivos do estudo. Então, eu tracei 3 objetivos aqui que têm um certo relacionamento entre um e outro. O primeiro é discutir se a reencarnação é crença ou objeto de estudo, que coincide com o tema que foi proposto. O segundo é examinar a reencarnação sob diversos prismas. E o terceiro, embora o primeiro coincida com o tema, o terceiro é interrelacionar a reencarnação com as várias áreas do conhecimento. E aí, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento artístico, conhecimento religioso e até mesmo do primeiro conhecimento, que vem antes de todos esses, que é o próprio senso comum. Eu acho que o item C, a meu ver, é o mais fácil e talvez até o mais interessante para que se possa verificar aí se a reencarnação ela é objeto de estudo mesmo, e quando se coloca objeto de estudo aqui, que fique bem claro que seria um objeto de estudo científico, ou se ela seria, sem questão pejorativa nenhuma, sem uma conotação pejorativa, se ela seria uma mera crença. Primeira parte que eu achei interessante de trabalhar, feitos lógicos, essas considerações iniciais, se dá em torno do significado do vocábulo reencarnação. E eu achei interessante trazer essa questão porque dependendo, isso acontece quando nós estamos aqui online, dependendo do que nós estamos estudando, um mesmo termo pode ter um significado para a ciência, às vezes dentro da própria ciência, ele pode ter mais de um significado. Pode ter um outro significado para a filosofia, outro para a arte e assim em todas as áreas do conhecimento. E durante a minha pesquisa, eu fui no dicionário Aurélio e pesquisei o vocábulo reencarnação. E quando eu pesquisei o vocábulo reencarnação, eu achei 2 pontos extremamente interessantes. Por quê? O próprio dicionário separa o que seria reencarnação para o espiritismo e o que seria reencarnação para a religião. Como se o espiritismo não fosse um tipo de religião, não fosse uma espécie de religião. E aí no espiritismo consta
que é uma crença de que após a morte a alma da pessoa morta volta à vida pelo corpo de outra pessoa. Como eu disse, a minha ideia aqui é trabalhar se ele é objeto de estudo ou se é uma crença. Mas eu não posso deixar de comentar essa parte aqui. Olha, crença de que? Ou seja, para o dicionário Aurélio, o espiritismo é crença. De que, e aí esse vocábulo crença é algo que incomoda muitos espíritas, porque hoje nós trabalhamos a partir de um viés também, hoje não, né? Desde quando Kardec codificou a doutrina, nós trabalhamos a partir de um viés não só religioso, alguns não colocam nem a questão da religião, mas de um aspecto filosófico e científico também. Então, crença, enfim, isso é o que está no dicionário Aurélio, de que após a morte, a alma da pessoa morta volta à vida pelo corpo de outra pessoa. Aqui nós temos um segundo problema, ela não volta num corpo de uma outra pessoa. Ela volta em um novo envoltório, em uma nova matéria, e não de uma outra pessoa. Porque se eu pensar nesse termo outra, eu teria que pressupor que há alguém já encarnado aqui, que essa pessoa voltaria no corpo dessa pessoa, o que está totalmente errado. Mas enfim, nós estamos falando de dicionário, e aí nós vamos chegar na abordagem de todas não, mas de algumas concepções de acordo com os tipos de conhecimento. O segundo ponto é a questão que fala da religião, já desassociando do espiritismo. Olha, para o dicionário, religião é uma coisa, espiritismo é outra. Espiritismo não faz parte da religião. E aqui fala, e eu não vou entrar em discussão, porque não é o objetivo da minha exposição, mas fala aqui, olha, religião pelo cristianismo, e olha que interessante, vou entrar só nesse detalhe. Pelo cristianismo, como, então, se o espiritismo também não fosse cristão. Ressurreição dos corpos no dia do juízo final ou no dia do julgamento final, que aí, de fato, nada tem a ver com as nossas concepções espíritas. Pois bem, William, por que você trouxe essa concepção do dicionário, Aurélio? Porque quando nós tratamos de algo que é científico, que é filosófico, nós precisamos de entender que nós estamos trabalhando com uma metalinguagem, ou seja, com uma linguagem específica da ciência ou da filosofia. E aí nós não podemos, e algo que algumas pessoas fazem, sem novamente criar juízo de valor, é ficar nos socorrendo do dicionário para sanar algumas dúvidas. Lógico, às vezes tem alguma palavra de uso comum que eu não tenho a compreensão. E aí tudo bem, eu posso ir ao dicionário. Agora, quando é uma palavra específica, a exemplo de reencarnação, se eu me socorro do dicionário para entender o que é reencarnação para o espiritismo, eu começo a partir do erro de que é uma crença e de que volta no corpo de outra pessoa e não de uma nova matéria. E ainda sou induzido, pelo menos aqui, a um erro de que espiritismo não é religião. E alguns espíritas até defendem que não é. Tudo bem, não vou entrar nessa discussão. Mas tem algo pior aqui, que fala pelo cristianismo, como se nós não fôssemos o quê? Cristãos. Então, muito cuidado, eu sei que os colegas têm pleno domínio, mas talvez algum colega iniciante nos estudos do espiritismo esteja assistindo, cuidado ao procurar esses termos. Ah, William, mas eu encontraria onde?
na própria codificação de Allan Kardec. A necessidade e a importância de se estudar e respeitar a reencarnação nos diversos campos do saber. Vejam que eu coloquei importância de se estudar e respeitar a reencarnação nos diversos campos do saber. Então, antes de falar de senso comum, religião, arte, ciência e filosofia, é importante que o espírita, ou que integrante de outra religião, que o ateu ou o agnóstico, que queira se aprofundar no tema, saiba da importância de se estudar, mas também de se respeitar a reencarnação nos diversos campos do saber. E aí eu já adianto o porquê dessa colocação. Muita gente relaciona a reencarnação única e exclusivamente à ciência. Não há nenhum problema em se fazer isso. Pelo contrário, nós devemos cada vez mais aprofundar os estudos, não só da reencarnação, mas de toda a doutrina espírita, pelo viés da ciência. Mas é extremamente importante que se saiba respeitar também não só a reencarnação, mas o próprio desencarne, a questão ética, moral, todas as questões nos outros campos do saber também. Por quê? Porque em nenhum momento, e isso é algo que as pessoas têm e se equivocam, em nenhum momento, quando nós estudamos esses campos do saber, nós podemos colocar a ciência como superior à arte, como superior à religião, como superior à filosofia. E quando nós entrarmos na ciência, mas eu já vou adiantar, e vou dar um exemplo fora da reencarnação aqui, só para ficar bem claro, nós precisamos de entender que ciência não é sinônimo de verdade. Pelo contrário, um dos principais pressupostos da ciência é a falseabilidade. E o que é a falseabilidade? É a possibilidade de se afirmar algo hoje como provavelmente verdadeiro, mas que amanhã pode ser contestado. E isso nós já vimos em toda a história, e podemos dar o exemplo aí de Galileu, na questão se a Terra gira em torno do Sol ou se o Sol gira em torno da Terra. Por muito tempo, entendeu-se, principalmente no campo da Igreja Católica, de que a Terra era o centro de tudo e de que o Sol girava em torno da Terra. Galileu se opôs a isso. Então, aquilo que era visto como verdade acabou sendo o quê? Não vou falar desmascarado, mas veio um outro viés, veio um outro olhar para mostrar que não era verdadeiro. E, pegando o exemplo de Galileu, aproveitando, foi extremamente difícil de que as pessoas tivessem uma aceitação sobre aquilo na época. Então, ciência e verdade nem sempre se correspondem. Aliás, é muito difícil se trabalhar com aquilo que é verdade ou fazer uma afirmação 100% verdadeira. Voltando aqui, dentre o senso comum, religião, arte, ciência e filosofia, o primeiro e mais interessante para ser trabalhado é o senso comum. Ah, William, o senso comum é o mais interessante para ser trabalhado? Sim, exatamente. E eu explico por quê. Aqui eu coloquei uma citação, vou lê-la rapidinho e vou explicar o porquê que ela é a mais importante de ser trabalhada.
A categoria do senso comum é formada pelas noções superficiais. Olha, superficiais, tudo bem. Gerais e as sistemáticas. Ou seja, não existe uma lógica, não existe um sistema por trás do senso comum. Sobre o mundo absorvidos pelo homem enquanto interagem com ele mesmo. Ou seja, algo empírico. É aquilo que eu vou vendo no meu cotidiano e vou absorvendo. O conhecimento do senso comum é, antes de tudo, um conjunto de juízos não aprofundados, e isso é verdade, o senso comum não se aprofunda, retirados das experiências cotidianas com as coisas. Se puder discriminar os conhecimentos em fases, em etapas, esta é a primeira delas em direção à sapiência humana. Por que eu sublinhei essa última parte? Porque nenhum conhecimento, seja ele artístico, filosófico, científico ou religioso, não parte, nenhum deles, não parte do senso comum. Segundo, o senso comum tem a sua validade, sim. E aí, deixando a reencarnação novamente de lado, para que a gente possa trabalhar e ilustrar com outras coisas. É o exemplo, o exemplo de uma criança que aprende a abrir uma porta. Ora, a criança entende do mecanismo da porta, de como se dá a volta, qual que é o sistema ali. Ela não estudou. Ela sabe abrir a porta com o passar dos tempos? Sabe. Um outro exemplo. Vamos colocar aqui uma questão de mãe. Às vezes tem algum colega mais novo aqui assistindo. Eu já não tenho mais essa idade. Mas quando um jovem vai sair de casa, a mãe olha para o tempo e fala, olha, leva um abrigo, leva um moletom, leva um casaco, porque hoje vai chover. A mãe tem algum conhecimento de meteorologia? Não. Só que todo conhecimento empírico que ela adquiriu durante a vida dá o direito, ou dá a possibilidade, ou dá a intuição para que ela faça o quê? Recomende que o filho leve algum agasalho, leve algum abrigo, porque de fato o tempo pode mudar. Estou dando esses exemplos que nada tem a ver com reencarnação, porque uma pessoa, por meio do mundo empírico, pode muito bem acreditar em reencarnação sem tê-lo estudado, sem nunca ter aberto o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, qualquer obra de Kardec, qualquer obra de Chico Xavier. Pode muito bem, por meio da convivência com outras pessoas, talvez com um parente que é espírita, talvez com um colega que é espírita, que escutou uma história, escutou uma outra história, acreditar em reencarnação. Ou, melhor, e aí nós não estaríamos falando tanto do senso comum, mas nós precisamos de lembrar o quê? Que nós estamos falando de reencarnação. E essa crença pode vir como forma de alguma lembrança para a pessoa. Então, embora destituída de estudos científicos, filosóficos, há a possibilidade de que uma pessoa compreenda ou pelo menos aceite a reencarnação como uma possibilidade. Passando para o próximo, que é a religião, eu também coloquei, eu fiz questão de colocar uma citação em todos os slides. Aqui, por religião, nós temos que pensar que a fé pura, aqui é a citação, por se pensar que a fé é pura crença, ato de confiança e entrega de si, olha, vejam que o início dessa citação
vai ser contraposto com o final da própria citação. Olha, por se pensar que a fé é pura crença, ato de confiança e entrega de si, pensa-se que está dissociada de qualquer preocupação racional. Ao contrário, e é isso que nós espíritas devemos pensar, a verdadeira e inabalável crença solidifica-se por instrumentos racionais, por expedientes comprobatórios lógicos e lúcidos, distanciando-se dessa forma do fanatismo e da cegueira sectária. É lógico, existem religiões, e que eu coloquei uma religião de uma maneira geral, tanto que eu coloco uma parte que é a fé pura e cega e a outra fugindo do fanatismo, da cegueira sectária. Nós temos que pensar que há religiões que são dogmáticas, que são ortodoxas, e há religiões que são heterodoxas, que não são dogmáticas. E o espiritismo, por mais que existem algumas vertentes que, com todo respeito, e eu preciso de fazer essa colocação, que dizem que nós devemos estudar só Kardec, e que por vezes colocam até Kardec na frente, de Jesus Cristo. Nós precisamos de relembrar que o próprio Kardec recomendou que se lessem outras coisas, que se buscasse a ciência, e que em nenhum momento, para quem se aprofunda nos estudos do Espiritismo, sabe ou pode afirmar que o Espiritismo é uma religião ortodoxa. Digo isso porque, para algumas vertentes, insisto, e agora falando do Espiritismo especificamente, algumas vertentes não acreditam em Chico Xavier. E outros, posso dar um exemplo aqui do médico, Dr. Décio Iandoli, um dos 3 autores do livro Cérebro Triuno, vem comprovando cada vez mais do ponto de vista científico, e olha que legal, vejam o que eu havia colocado aqui, interrelacionar a religião com as várias áreas do conhecimento, ou seja, eles estão relacionando as obras de André Luiz, psicografadas por Chico, com a própria ciência. Então, algo que foi escrito aí há 70 anos, hoje está se comprovando. Arte. O senso estético desenvolve-se no homem como capacidade de interação simbólica com as coisas e de representação criativa. O juízo estético aceita o exterior como interior, para plasmar novamente no exterior o que o interior pôde produzir ou interpretar sobre si mesmo. A questão do senso estético, para tratar qualquer tema do Espiritismo, inclusive a reencarnação, é de extrema importância. E a arte, por vezes, é mal vista dentro dos movimentos espíritas. É má vista, perdão. Explico o porquê. Quando Kardec, na segunda metade do século XIX, nos trouxe a codificação, ele usou de um método científico, racional, extremamente metodológico, no sentido de que tudo aquilo que não fosse ciência, a visão de algumas pessoas hoje, não pudessem ser aceitos. Por isso, a importância de que Kardec bate muito
de se comprovar por meio, por exemplo, a mediunidade, por meio de uma médium, um objeto por meio de uma médium, o mesmo objeto por meio de outra médium, o mesmo objeto por meio de uma terceira médium. Esse era o método de Kardec. Chico Xavier, por exemplo, já não se utilizou desse método. E vem agora a arte trabalhar algumas questões espíritas, dentre elas a reencarnação. Todos nós sabemos que quando se inicia no movimento espírita, seja pela indicação de algum colega, seja pela indicação de algum parente, são indicados alguns livros que não passaram por esse crivo de Allan Kardec. Todavia, é necessário pensar que nem todos estão preparados para se iniciar no movimento espírita por meio das obras codificadas por Allan Kardec. E esse é um pensamento meu, de William Tristão. A arte, a meu ver, é uma das melhores formas para se introduzir as pessoas no meio espírita. Já participei de vários grupos de discussão e todos nós sabemos, pelo menos quem está mais tempo no espiritismo, que um dos livros mais indicados, conforme eu falava, por meio de um pai, por meio de um colega, é aquele livro Violetas na Janela. Esse livro, no meio espírita, em razão de algumas passagens, ele é repudiado e ele é tido como não espírita. Ora, sejamos razoáveis. É mais fácil introduzir alguém no meio espírita por meio do Livro dos Espíritos, por meio da pergunta número 1, o que é Deus? E aí a pessoa pega a resposta, inteligência suprema, causa primária, ou primeira de todas as coisas, vai depender da tradução, ou por um livro que tem um tom mais artístico, que trabalha mais a questão estética, algo que toque mais a pessoa. A meu ver, a arte tem uma enorme contribuição dentro do espiritismo. Alguns grupos artísticos, e eu estou pensando na arte como obra literária, mas hoje nós temos grupos de teatro levando o conhecimento espírita para as comunidades de uma maneira geral. Nós temos grupos musicais. Então, a arte tem a sua função dentro do espiritismo com toda a certeza. A arte é melhor que a ciência? Não. Mas é preciso de deixar algo bem claro, pelo menos de acordo com este expositor, que tem um conhecimento muito diminuto sobre o assunto. Mas a ciência também não tem superioridade em relação à arte. E aqui eu posso fazer até um parênteses rápido. No nosso atual momento, e essa nossa conversa é online, em razão do quê? Da pandemia. Em razão da Covid-19. Pois bem, se a ciência é tão importante, por que não se encontrou até hoje uma vacina para o coronavírus? Tudo bem, William. Existem vários médicos tratando, salvando vidas. Eu não estou discutindo isso. Estou discutindo de que quando a natureza vem de tal forma e atinge a humanidade, a ciência nem sempre é capaz de superá-la ou de resolver o problema. E aí, eu faço paralelo com a arte. Eu, William, que fiquei 4, 5 meses trancafiado em casa no início do coronavírus.
A ciência me ajudou? De certa forma, eu não precisei. Ajudou muita gente, mas a mim, eu não precisei, eu não saí de casa, não tive contato com o coronavírus, não precisei de me socorrer da ciência. Embora, caso precisasse, com certeza iria. Agora, a arte, durante todo esse tempo, ela me acalentou a alma, com certeza. Então, a arte tem o seu lugar? Tem. E, a meu ver, tem que ser mais trabalhada no movimento espírita. E a reencarnação, que é o nosso objeto de estudo aqui, pode abordar a questão, a arte, perdão, pode abordar a questão da reencarnação? Com certeza. Pode abordá-la de uma forma mais leve? Com certeza. Tem uma possibilidade de levar a pessoas mais leigas. O que é isso? Com certeza. Tem a possibilidade de aproximar o espiritismo da população com conhecimento filosófico e científico menor? Com certeza. Então nós precisamos, e não estou, repito, colocando a arte como o principal conhecimento, só que nós precisamos de colocar a arte no seu devido lugar. E aí vem a ciência. A ciência é a manifestação racional humana que busca a causa dos fenômenos para explicá-los, colocando à prova do raciocínio e a testabilidade empírica as hipóteses formuladas para explicar os fenômenos que circundam a humanidade. Bom, foi o método utilizado por Allan Kardec, todos nós sabemos, até em razão do tempo em que vivia, segunda metade do século XIX, ou seja, o século da razão. Por isso que é a manifestação racional humana que busca a causa desses fenômenos, e com certeza foi uma das maiores contribuições que nós tivemos dentro da... foi a maior contribuição dentro do movimento espírita. A questão é, a ciência ajudou ou foi o principal ponto para a codificação da doutrina, explicando inclusive a reencarnação? Foi. Todavia, isso se deu na segunda metade do século XIX. Nós não podemos, em 2020, no dia 11 de 2020, ficar preso àquilo que aconteceu lá na segunda metade do século XIX. Não se trata de uma crítica a Allan Kardec, não se trata de uma crítica à codificação, até porque ela é a base, sim, de todo o espiritismo. Agora, descartar outras obras porque não foram concebidas, não foram criadas, não foram feitas, não foram escritas, sem a metodologia de Allan Kardec, falando que isso não pode ser considerado espiritismo, a meu ver, não se harmoniza com aquilo que o próprio espiritismo prega. Por quê? Por se tratar de uma doutrina que não é ortodoxa, por se tratar de uma doutrina que não trabalha com aquilo que nós mencionamos aqui, com o fanatismo e a cegueira sectária. Pois bem, vem ainda a filosofia. E a filosofia também aparece como uma forma de busca racional para as questões que a própria ciência se julga impotente para responder. Por isso que Espiritismo
pelo menos a meu ver, religião, filosofia e ciência. Para além dos estreitos limites da causalidade empírica, ou seja, coloca-se de um lado o empirismo, pode a filosofia racionalmente avançar sem cair necessariamente nos domínios da fé, passa-se pela fé, procurando uma busca racional que ultrapassa a própria ciência. Que ultrapassa não, que na verdade a ciência não consegue resolver. Essa é a ideia da filosofia, de sair do senso comum, não ficar preso à fé cega e, ao mesmo lado, tentar responder questões que a própria ciência ainda não consegue responder. A reencarnação pode ser trabalhada dentro da filosofia? Pode. E isso foi trabalhado dos pré-socráticos até a filosofia contemporânea. O importante, e os colegas devem ter visto, que eu não fico trabalhando a reencarnação é isso, reencarnação, porque isso é objeto de estudo de outros colegas que ou já apresentaram ou ainda vão fazer a apresentação. A minha ideia é trabalhar que a reencarnação pode ser vista sim dentro de todos os campos do saber. E aí existe uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que todos devem conhecer, que se encontra em um documentário que está disponível no YouTube, é de graça, podem assistir, se chama Eu Maior, que ele vai falar, é uma paráfrase que eu fiz aqui. Todos os campos do saber são necessários, ainda que não ao mesmo tempo e não do mesmo modo. Por que eu coloquei isso? Nós não podemos colocar a ciência em cima da arte, nós não podemos menosprezar o senso comum, porque todas as outras áreas são provenientes desse pensamento empírico. Nós não podemos menosprezar a filosofia, porque, embora sem o método científico tenha um pensamento racional, e nós não podemos nos esquecer que o espiritismo é baseado em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Os 3 trabalhados aqui. Eu faço uma provocação no final, já que nós estamos tratando sobre reencarnação, no seguinte sentido. Olha, para quem já leu o Livro dos Espíritos, a pergunta 344 é no seguinte sentido: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é, como todos já devem conhecer, mas nós precisamos de ler essa resposta. A união começa na concepção, então começa na concepção já, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Creio que todos nós conhecemos essa resposta da pergunta 344 de O Livro dos Espíritos. A questão é, o Livro dos Espíritos teve diversas edições, e na primeira edição,
há uma pergunta semelhante. E a resposta é essa daqui, ó. Na verdade, a pergunta é a mesma, a resposta que é diferente. Em que momento a alma se une ao corpo? Olha, em que momento a alma se une ao corpo? Pois bem, essa é a pergunta 86 na primeira edição, só na primeira edição. Ao nascimento. Só que aí continua o questionamento. Antes do nascimento, a criança tem uma alma? Não. Como vive então? Como as plantas. Ora, se Allan Kardec não tivesse continuado o seu árduo trabalho da codificação, nós teríamos hoje essa resposta aqui e talvez ficaríamos com ela. Lembrando que Kardec possuía o quê? Uma metodologia muito séria. E por meio da continuação dos seus estudos, os espíritos levam uma nova resposta para a mesma pergunta. Olha, como então entender que antes do nascimento a criança não tem uma alma? Nós somos espíritos antes de ser matéria. Então, a resposta de número 344, das outras edições que não da primeira, que fica aqui na pergunta 86, ela é totalmente distinta daquilo que apareceu na primeira edição. Por isso, não que eu desacredite das questões de Allan Kardec, e vou repetir isso durante toda essa exposição. Mas nós precisamos de lembrar que Kardec faleceu, mas o Espiritismo não. E nós precisamos, por meio da arte, da filosofia, da ciência, da religião, partindo sempre do senso comum, porque nada evolui que não seja do senso comum, nós precisamos de refletir sobre vários temas, inclusive sobre se a reencarnação ela é crença ou objeto de estudo. E aí eu posso voltar a este slide e falar: a reencarnação ela está inserida no senso comum, ela está inserida na religião, ela está inserida na arte, ela está inserida na ciência, ela está inserida na filosofia. Nós podemos olhar a reencarnação a partir de qualquer um desses prismas, ou a partir de todos. E aí eu respondo: a reencarnação é crença ou objeto de estudo? A reencarnação ela é tanto crença quanto objeto de estudo. Eu creio já ter me estendido um pouquinho aqui, vou agradecer a atenção de todos. Podem deixar todas as perguntas que serão respondidas. Agradeço mais uma vez ao núcleo do qual eu participo, o Núcleo de Pesquisadores Espíritas aqui da cidade de Franca, Agnello Morato. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa noite.